Fala, galerinha! Aqui quem fala é o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM+. E hoje eu trouxe para você, aluno do 7º ano, 6º ano, uma aulinha de MMC e MDC, beleza? MMC, mínimo múltiplo comum, MDC, máximo divisor comum. Antes disso, vamos relembrar algumas situações. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que saber classificar quando o número é chamado de número primo. Vamos lá. Fala para o tio Fábio, quais são os números primos que você conhece? Você conhece o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim por diante. A característica comum desses números é que eles possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, ok? Beleza. Eu tenho que lembrar também o que é um número composto, é bom saber. Número composto. Número composto são os números que têm mais de dois divisores. Então, por exemplo, o número 4, o número 6, o número 8 e assim por diante. Esses caras possuem mais de dois divisores, ok? Bom, depois que você entende muito bem o que é um número primo, é importante, eu vou apagar esse aqui do número composto, para a gente poder falar da questão dos múltiplos e divisores. Vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que eu esteja falando dos múltiplos do 20 e os múltiplos de 15. Vê se vocês conseguem enxergar. Quando eu me refiro aos múltiplos de 20, é porque eu estou associando andar de 20 em 20, né? Então, por exemplo, seria 0, 20, 40, 60, 80 e assim por diante. Quando eu falo dos múltiplos de 15, é porque eu estou andando de 15 em 15. Então, eu tenho 0, 15, 30, 45, 60 e assim por diante. Quando eu quero descobrir o meu MMC, eu estou querendo descobrir o menor múltiplo comum entre esses dois carinhas, que no caso é o 20 e o 15. Você consegue perceber que o menor número que encontra os dois é no 60? Então, esse carinha 60 é o meu MMC. Então, meu MMC entre 15 e 20 seria o número 60. Ele é o menor múltiplo que aparece nos dois. Mas veja bem, ele é o menor, não significa que ele é único. Significa que daqui para frente eles se encontrarão de 60 em 60. Então, se encontraram no 0, no 60, 120, 180 e assim por diante. E eu quero o menor, porque eu quero mínimo múltiplo comum. Fechou? Já é? Beleza. Seguindo essa linha, como é que eu faria se eu quisesse, por exemplo, agora, os divisores do 20 e os divisores do 15? Quais são os números que dividem o 20 e o 15? De uma maneira geral, basta eu pensar em dois números que multiplicados dão aquela perguntinha, que é o 20. Por exemplo, 1 e 20. Se eu multiplico 1 vezes 20, não dá 20? Então, os dois dividem o 20. Já é? Muito bem. Vamos lá, desanima não. Outros, 2 e 10. Mais alguém? 4 e 5. Você consegue imaginar um outro número que divide o 20? Sem ser 1, 20, 2, 10, 4, 5? Do. Então, esses são os divisores do 20. Agora, eu vou pensar na mesma ideia para o 15. Então, pensa aí em dois números que multiplicados dão 15. 1 e 15. 3 e 5. Consegue imaginar mais algum? Então, esses são os divisores do 15. Só que agora eu quero calcular o maior número que divide os dois, o MDC, que no caso seria o número 5. Então, o MDC entre 15 e 20
seria o número 5. É o maior número que divide eles dois. Fechou? MDC. Tio Fábio, existe algum método para que a gente possa fazer isso de uma maneira um pouco mais rápida, sem precisar descrever quais são eles, os divisores e os múltiplos? Sim. Então vai a dica do tio Fábio. Vamos supor que eu queira calcular, vou botar aqui de exemplo, o MMC e o MDC entre, vamos pegar aqui, 40 e 60. Como eu faço isso? Como eu faço essa bagaça? Então preste atenção. Você vai fatorar os dois números. Decompor isso em fatores primos. Então eu vou aqui começar fatorando por 2. Vai dar 20 e 30. Toda vez que você dividir os dois elementos que você está trabalhando, você vai marcar. Ó, veja bem aqui. Eu peguei e dividi o 40 por 2 e deu 20. Dividi o 60 por 2 e deu 30. Como eu dividi os dois, eu marco o númerozinho. Ainda vou dividir por 2 de novo. Vai dar 10 e 15. Dividir os dois, ó. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Opa, marca. Vou por 2 de novo, porque eu vi que 10 dá para dividir por 2, vai dar 5. 15 não dá para dividir por 2. Sempre que você não conseguir dividir, você vai repetir o número. Não tem mais nem o 5 nem o 15 eu consigo dividir por 2. Porém, o 15 eu consigo dividir por 3. Repete o 5. 15 dividido por 3, 5. Veja bem, queridos, aqui ó, o 5 não dava para dividir por 3. Eu repeti. O 15 dava para dividir por 3. Eu dividi. Como eu não dividi os dois, eu não marco. E vou por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Dividi os dois, eu marco. Agora que vem a maldade. Presta atenção no tio. O MMC vai ser geral dessa lista aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ou 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Tio, que 2 ao cubo é esse? O 2 não aparece 3 vezes? 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Se você multiplicar isso aqui, você descobre o valor. Vamos descobrir aqui contigo? 5 vezes 2, 10, vezes 12, 120. Então, esse é o mínimo múltiplo comum entre eles. Se eu quiser calcular o MDC, é só pegar os marcados. Que eu marquei? 2, 2 e 5. Então, seria 2 vezes 2 vezes 5, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 5, que é a mesma coisa que o 20. Então, o maior divisor comum é o 20. Fechou? Isso é uma dica muito valiosa. Mas eu preciso saber, além disso tudo, de calcular o MMC, calcular o MDC, como isso pode aparecer para a gente em um exercício. Como será que isso aparece? Vamos olhar aqui. Eu peguei duas questõezinhas para tentar te mostrar a diferença do exercício do MMC e do MDC. Vamos lá. Questão número 1. Pretende-se cortar esses 3 fios em pedaços de mesmo comprimento e de modo que os comprimentos que o comprimento seja o maior possível. Então, eu estou querendo cortar, eu estou querendo dividir e que esse comprimento seja o maior possível. Pergunta-se, quanto medirá cada pedaço? Então, a letra A, queridos, é para calcular direto o quê? Vai, fala para o tio. MMC ou MDC? Muito bem. MDC. Entre 100, 108 e 120. Por que isso, queridos? Porque eu estou querendo pegar, dividir o 100, o fio de 100, o fio 108, o fio 120, em pedaços iguais, o mesmo divisor, e o maior tamanho possível, o maior divisor possível entre eles. Então, eu vou fazer aquela ideia de fatorar o 100, 108 e 120, e só vou me interessar pelos números que eu marcar. Por quê? Lembra aqui, vamos voltar. Para calcular o MDC, eu pego o produto dos marcados. Olha aqui, ó, nessa parte aqui. Então, vamos lá. Dividir por 2
vai dar 50, 54 e 60. Marca. Lembra que aqui do lado dessa barrinha aqui, galerinha, ó, essa partezinha, ficam os números primos, tá bom? Por 2 de novo, vai ser 25, 27 e 30. Dividir geral, marca. Por 2 de novo, vai ser 25, 27 e 15. Preste atenção, daqui para frente, eu não vou encontrar nenhum número que divida o 25, o 27 e o 15. Como assim, tio Fábio? Olha só, o 25 dá para dividir por 5, o 15 dá para dividir por 5, mas o 27 não dá. Se eu pego por 3, o 27 dá para dividir por 3, o 15 dá para dividir por 3, mas o 25 não. Então não existe mais nenhum número que eu venha marcar. Significa então que o meu MDC é o produto dos marcados, 2 vezes 2, que é 4. Está respondido a letra A. Então a letra A, quanto medirá cada pedaço? 4 metros. Fechou? Agora presta atenção, para tudo e olha para mim. Quantos pedaços serão obtidos? Chuchuzinhos, eu vou pegar esse fio de 100 metros e vou dividir em 4 metros. Você concorda contigo que se eu pegar o 100 aqui e dividir por 4, eu consigo 25 pedaços? Ó, eu botei 25 metros, não é? 25 pedaços. 25 pedaços, ok? 108. Vamos lá, se eu pegar 108 e dividir por 4, porque cada pedacinho vai valer 4 metros, vai dar bem no T7, ok? 27 pedaços. E se eu pegar 120 e dividir por 4, vai dar 30. 30 pedaços. Então, qual é o total de pedaços? Vamos botar aqui a letra B. Vai ser 25 mais 27 mais 30. Soma contigo, 25 com 27, vai dar quanto? Muito bem, 52. Com 30 é o famoso 82. Então, quantos pedaços eu vou conseguir? 82 pedaços. Tomem cuidado com esse tipo de pergunta da letra B. Ok? Então, observa que essa questão tem muito a ver com ideia de divisão, né? Eu estou dividindo em pedaços. Questão número 2. 2 viajantes de uma empresa saem de serviço no mesmo dia. O primeiro faz uma viagem de 12 em 12 dias e o segundo de 18 em 18 dias. Depois de quantos dias saem juntos novamente? Queridos, ele viaja de 12 em 12, então daqui a 12, daqui a 24, daqui a 36, daqui a 48 e assim por uma ideia de múltiplo. 18, daqui a 18, daqui a 36 e assim por diante. Então, na verdade, o que eu estou querendo é a ideia de MMC entre 12 e 18. Como eu faço isso? Eu pego o 12 e o 18 e fatoro juntinho. Lembrando que os valores que vão ficar aqui na direita são os números primos. Só que eu estou interessado no MMC, então eu não preciso marcar nada, é só fatorar os dois juntos. Vamos lá. Por 2, 6 e 9. Por 2, 3 e 9. Por 3, 1 e 3. E por 3, 1 e 1. Significa, então, que o MMC é geral que está aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que seria isso aqui, o 4, e isso aqui, o 9, que é 36. Então, eles voltarão a se encontrar em 36 dias. Fechou? Queridos, lê de novo as duas questões e tenta observar a diferença entre o MMC, que é uma ideia de múltiplo, e o MDC, que é uma ideia de divisor. Ok? Agora, eu coloquei aqui 3, 5, 6 questõezinhas para que a gente possa fazer, englobando tudo que foi feito lá no resumo. Vamos lá. Questão número 1. Qual número representado como um produto de fatores primos? Ou seja, olha para essas multiplicações e vê onde só aparece número primo. É só isso. Por exemplo, a letra D tem o 4. 4 é primo? Dou e dou.
Na C, o 15 é primo? Também do, não é. A, o 10 é primo? Não, não é. E a letra B de Bosque, observa que você tem realmente 2, 3 e 7, sendo só números primos. Alternativa certa, letra B. Vamos lá, questão número 2. A fatoração completa de 2.500 é... Então, olha só, fatorar é decompor. Então, eu vou pegar 2.500 e eu vou decompor em fatores primos. Então, dá para dividir por 2? 1.250. Dá para dividir por 2? Isso vai dar 625. Dá para dividir por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? Sim. Vai dar 125. Por 5? 25. Por 5? 5. Por 5? 1. Então, a fatoração desse carinha seria 2, 2, 5, 5, 5, 5. Feião, né? É mais fácil agrupar o 2 vezes 2, 2 ao quadrado, e o 5, 4 vezes. Alternativa certa, letra C. Ok? Questão número 3. O produto de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado é a fatoração completa de quem? Então, é só pegar e multiplicar isso aqui. É como se eu estivesse fazendo a questão inversa da 2. Ó, 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Presta atenção então no tio aqui, ó. 4 vezes 25 é o 100. Vezes 27 é o famoso 2.700. Alternativa certa, letra D. Beleza? Então, fizemos aí algumas questões de decomposição, números primos, a questão da fatoração. Vamos para a próxima. Questão número 4 e questão número 5. Não desanima não, vem comigo. Questão número 4 fala o seguinte. Um filho me visita a cada 15 dias. Um segundo filho me visita a cada 18 dias. Se aconteceu hoje essa visita dos dois filhos, daqui a quantos dias coincidirá novamente essa visita? Então, eu estou tendo uma ideia de múltiplo. Ó. Um cara me visita, um filho me visita 15, 30, 45, assim por diante. E o outro de 18 em 18. Então, eu vou pegar o 15 e o 18 e vou fatorar junto, buscando o MMC. Já é? Então, vamos lá. Não o MDC, e sim o MMC. Mínimo múltiplo comum. Por 2, 15 e 9. Por 3, 5 e 3. Por 3, 5 e 1. E por 5, 1 e 1. Então, meu MMC é o produto desses carinhas todos. Lembra que o MMC pega geral. MDC pega só os marcados. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Isso vai dar um total, ó. Isso aqui vai dar 10. Isso aqui vai dar 9. Então, 10 vezes 9. Então, eu encontro daqui a 90 dias. Já é? Beleza. Questão número 5. Vou fazer aqui. 3 ônibus partem de uma rodoviária no mesmo dia. O primeiro de 8 em 8 dias, o segundo de 12 em 12 dias e o terceiro de 20 em 20 dias. Depois de quantos dias eles partirão juntos novamente? Olha a diferença do exercício do MMC para o MDC. Dá uma ideia de continuidade. Isso vai acontecer sempre. Sempre de 8 em 8, sempre de 12 em 12, sempre de 20 em 20. E aí, Bizuzunguinho, MDC é uma ideia de dividir. Isso não está sendo explorado nesse exercício. Mais uma vez, eu vou calcular o MMC entre 8, 12 e 20. Então, vamos lá. 8, 12 e 20, eu vou fatorar junto. Tio Fábio, são 3 números. Não tem problema nenhum, dá para fazer com quantos eu quiser. Então, vamos lá. Por 2, 4, 6 e 10. Por 2, 2, 3 e 5. Tio, você não vai marcar ninguém? Não, não, não. Se tu marcar, vai tomar uma moca online. Eu só marco quando eu estou pensando em dividir todo mundo comum, né? Tipo, dividir todo mundo. Estou perguntando o MDC, aí eu marco. Quando eu estou falando do MMC, eu faço direto. Por 2, 1, 3, 5.
Por 3, 1, 1, 5. E por 5, 1, 1, 1. Então, meu MMC vai ser 2. Vamos escrever chique? 2 ao quadrado. 2 ao cubo. Ó, tem mais um aqui. 2 ao cubo. Puxei meu 3 bem feio. Vezes 3 vezes 5. 2 ao cubo é o 8. Vezes 3 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Vezes 3, 120. Então, eles vão se encontrar daqui a 120 dias. Letra D. Já é? Vamos para mais uma? A última questão. Não desanima, não. Essa é aquela maneira... Deixa eu ver se vocês vão enxergar. Dá para enxergar? Essa é aquela maneira. Vamos lá. Questão número 6. Um ferreiro dispõe de 2 barras de ferro de comprimento 1,20 e 1,80. Tá bom. Serrando essas barras, quantas barras menores, serrando, estou dividindo, e de máximo tamanho possível, ele obterá ao final do processo? Chuchuzinhos, presta atenção, eu estou falando que eu estou dividindo, eu estou cortando no maior tamanho possível. Então, é o exercício de quê? Fala pro tio, MMC ou MDC? Muito bem, MDC. Que eu vou calcular entre 1,20 e 1,80. Porém, se liga só no tio, as alternativas estão em centímetro e a minha barrinha está em metro. Para eu passar de metro para centímetro, ó, eu multiplico por 10 e multiplico por 10, ou seja, multiplico por 100. Então, esse infeliz vira 120 e esse infeliz vira 1,80. Se eu pego 1,20 e multiplico por 100, vai dar 120. É só andar 2 casinhas com a vírgula. Ó, se eu pego 1,80 e multiplico por 100, uma barriguinha, 2 barriguinhas, vai dar 180. E agora eu vou calcular o MDC. Lembra que no MDC eu preciso marcar toda vez que eu conseguir dividir os carinhas, todos eles. Então vamos lá. Por 2, 60 e 90. Dividir os dois? Marca. Por 2, 30 e 45. Marca. Ainda dá para dividir por 2. Vai dar 15 e 45. Não dividi os dois, então eu não marco. Não dá mais para dividir ninguém por 2, então eu vou por 3. Vai dar 5 e 15. Marca. Dividi os dois. Vou por 3 de novo. O 5 não dá e aqui dá 5. E vou por 5, que vai dar 1 e 1. Pode marcar. Então, meu MDC vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui vai dar 10, 60 centímetros. Significa que cada pedacinho vai ter 60 centímetros. Mas ele quer saber quantos pedaços, ó. 10 barras de 30 centímetros, 20 barras de 30 centímetros. Ó, Chuchuzinho, tu já pode eliminar a A de amor e a B de baixinho. Por quê? E a E também. Porque elas estão falando que as barras têm 30 centímetros e 360 centímetros. As únicas barras que têm 60 centímetros é a C e a D. E para saber quantas barras eu consegui? Se liga no tio, não era 120 centímetros a primeira? Se eu dividir por 60, eu consigo dois pedaços. A outra era 180. Divide por 60, 3 pedaços. Fala pro tio então, quantos pedaços eu consegui? Muito bem, 5 pedaços. 5 pedaços de 60 centímetros, letra C de caça. Beleza? Queridos, espero que vocês tenham entendido essa aulinha de MMC e MDC. Uma boa prova a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal do tio. Dá um like aí, tá bom? Um beijo e até a próxima. Valeu, queridos!